Alô, som. Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos ao Brahmatma Diva. Para quem não me conhece, acho que já todo mundo já me conhece, né? Eu sou o Bruno Valentim, sou um dos fundadores aqui do Brahmatma Diva e um dos coordenadores aqui junto com a minha mãe. A gente gosta de fazer sempre uma palestra antes dos trabalhos, porque a gente, ao longo desses 7 anos aqui, né, a gente tem entendido, tem percebido que a ayahuasca trabalha em 3 níveis com a gente, né? O trabalho de cura, né, que chamam de cura, ele acontece em 3 níveis, basicamente, né? E aí o primeiro nível é o nível mental, que é justamente o que a gente vai trabalhar agora nesse momento, né? Quem é a primeira vez e fez o mapa astral com a minha mãe já iniciou esse processo, aonde a gente ativa alguns gatilhos, a gente abre algumas portas para algumas novas interpretações a respeito de nós mesmos, né? E aí, como consequência dessa nova interpretação a respeito de nós mesmos, acontece naturalmente uma nova interpretação a respeito das situações que estão ao nosso redor, né? A respeito das pessoas que a gente se relaciona. Então, nesse primeiro momento, a gente trabalha a nível mental. Então, coisas já vão começando a se abrir, né, dentro da nossa mente, a gente já vai começando a compreender algumas coisas, falando, nossa, é verdade. Tem nexo, né? Tem nexo, tem sentido o que essa pessoa está falando, né? Que legal. Mas só que, como a gente sabe bem, né? Ainda mais os que estudam muito, estudar somente não é suficiente, né? A gente pode acumular muita informação, ler muitos livros, saber de tudo, inclusive na ponta da língua, e até falar isso para todo mundo e postar na rede social, mas muitas vezes a gente ainda não integrou isso dentro de nós. O que é integrar dentro de nós? É mudança de comportamento. Qualquer informação só se transforma em sabedoria quando há mudança de comportamento. Senão ainda continua no nível mental. E é o que a gente vê muito, né? E eu já me peguei muito nesse estado também, nesse momento, né? De ficar só repetindo frases prontas como se elas fossem a grande verdade, sendo que as minhas atitudes não eram condizentes com o que eu falava. Tem uma frase muito legal que fala o seguinte: a iluminação é quando a gente começa a fazer o que a gente fala. E é bem interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque em determinado momento da minha caminhada eu comecei a compreender que o primeiro passo, mas é o primeiro passo rumo a tal iluminação, é a gente se perceber hipócrita. Isso é básico. E é básico também que enquanto nós estamos fugindo do fato que nós somos naturalmente hipócritas, isso significa que o nosso ego está muito ainda fortalecido no controle da nossa vida, né? Porque o que significa ser hipócrita? Ser hipócrita não é nada demais, é muito natural. É só a gente, nosso eu superior fala uma coisa e o nosso ego não consegue fazer ainda. Tá tudo bem, estamos todos em processo de aprendizado. Mas é muito importante nos considerarmos, nos enxergarmos hipócritas, porque a partir desse momento a gente começa realmente a enxergar o outro. A gente não fica preso aos nossos conceitos na nossa cabeça e a gente não fica preso às nossas insatisfações e lacunas internas que acabam se projetando em julgamento no outro sempre. Sempre quando há uma lacuna interna, sempre quando há algo mal resolvido dentro de nós, a gente responde a isso vomitando nossas insatisfações em forma de julgamento. A verdade é essa. Eu, inclusive, há pouco tempo fiz uma frase que foi interessante, que eu fiz uma frase que falava o seguinte: o que você não gosta em mim é o que você tem de melhor em você. Essa frase gerou uma polêmicazinha, recebi algumas mensagens, como assim, que absurdo e tal. Mas aí eu expliquei. Vamos imaginar que tem uma pessoa dançando na grama ali. Se eu sou uma pessoa todo fechado, todo
todo protegido de mim mesmo, todo escondido. Eu vou olhar para essa pessoa e essa pessoa vai me dar raiva. Lógico, ela vai me dar raiva. E aí eu vou olhar para ela e o que vai acontecer? Eu vou proferir um julgamento, porque eu não vou conseguir segurar essa raiva, essa irritabilidade dentro de mim. E aí eu vou virar e vou falar, que absurdo essa pessoa dançando no gramado. Mas se a gente parar para pensar, essa raiva, essa irritabilidade que está dentro de mim é somente porque o dançar no gramado tocou em mim alguma coisa que precisa ser vista dentro de mim e ainda não está vibrando, ainda não está sendo, está escondida, está protegida. E está tudo bem também, está tudo bem, porque essas coisas que estão protegidas e escondidas, elas estão protegidas e escondidas porque de alguma maneira magoou alguém e alguém acabou nos magoando. Mas isso em algum momento tem que ser visto, isso em algum momento tem que ser percebido. Porque é justamente isso que a gente escondeu debaixo do tapete dos outros e de nós mesmos que não deixa a gente prosseguir, que não deixa a gente evoluir, que bloqueia a nossa prosperidade, a nossa alegria e a nossa capacidade de ser quem nós somos e ajudar os outros no caminho também deles encontrarem quem são. Então é tudo muito simples quando a gente começa a perceber. É muito importante eu falar aqui também que quem problematiza qualquer coisa é o ego. Quem problematiza as coisas é o ego. Quem cria complexidade nas coisas é o ego. Quando eu converso com alguém e a pessoa vira para mim e fala, tem que ver, isso aí é muito complicado, não sei, vamos ver, etc. Eu já sei que aquilo ali é a programação da pessoa falando. Porque para a nossa essência é muito simples. A nossa essência é a natureza. A nossa essência é a própria natureza. Uma vez a ayahuasca virou para mim e falou, Bruno, você acha que é você que está piscando o olho? Eu falei, sou eu que estou piscando o olho. Ela virou para mim e falou, não, Bruno, não é você que está piscando o olho. É a natureza que está piscando o olho através de você. Quando ela falou isso para mim, abriu um portal de muita informação a respeito disso e eu comecei a compreender muita coisa. E eu vou tentar compartilhar isso com vocês para ajudar um pouquinho vocês no processo. É muito importante também falar aqui que ninguém ensina ninguém. Eu gosto sempre de falar também, não acreditem em nada do que eu falo. Por quê? Porque aqui eu só estou falando coisas da minha vida. Mas por identificação, cada um de vocês pode ter insights a partir do que eu estou falando, do que eu vivi. Esses insights é o que a gente tem de mais precioso. O insight é a virada de chave. Aquela virada de chave que a gente fica sempre procurando. Essa virada de chave se chama insight. O nome já diz dentro, sight, visão. Visão de dentro. Então, essa visão de dentro é o que a gente tem de mais precioso, porque representa a real sabedoria. A gente não sabe nada a partir de um conhecimento, se a gente não trouxer para o nosso sistema e se identificar com alguma situação que a gente viveu, que possa compreender aquilo que está sendo dito para nós. Não sei se eu estou sendo claro. Mas o aprendizado, ele vem de dentro para fora. O aprendizado nunca vem de uma experiência de outra pessoa. O aprendizado vem quando a gente, através desse gatilho, a gente fala, nossa, é verdade, eu vivi isso. Aí você entendeu. Aí você compreendeu o ensinamento, você compreendeu o aprendizado, que já está dentro de nós. Então, o que a gente pode falar a respeito disso? Que conhecimento, para mim, conhecimento é gatilho. É gatilho. E pode ser qualquer tipo de conhecimento. Qualquer tipo de conhecimento é gatilho. Pode ser qualquer escritura sagrada. Se o conhecimento não atuar como gatilho para uma sabedoria interna nossa, nós somos somente papagaios mecanicamente repetindo coisas que não são nossas. Repetindo coisas de outras pessoas. E aí o que acontece? A gente passa a viver uma vida de mentira. A gente passa a viver uma vida de mentira, por quê? Vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor isso. Se eu estou representando um papel, falando algo que eu não sei, se eu não vivi, eu não sei. Eu estou somente igual um robô, repetindo mentiras.
né? E aí volta para aquilo que a gente conversou, da parte nossa que a gente esconde debaixo do tapete. Essa parte nossa que a gente esconde debaixo do tapete está protegida a 7 chaves, porque a gente percebeu em algum momento da nossa história que aquilo magoou as outras pessoas, porque a outra pessoa ficou magoada e aí nos magoou de volta. E a gente falou, não, eu vou esconder isso aqui. Ninguém pode saber que eu sou assim. Para sustentar isso que a gente guardou debaixo do tapete, a gente conta sempre uma mentira. A gente está sempre sorrindo. Estamos sempre postando fotos no Instagram felizes. E aí eu gosto sempre de falar que não adianta nenhum caminho vai trazer esse tipo de conhecimento, esse tipo de lucidez. Pode tomar ayahuasca, pode ser judeu, pode ser hindu, pode ser vegano, pode fazer yoga. Se não fizer esse trabalho de entender como é que nós processamos, como é que nós vivemos, como é que nós entendemos a nossa mente, como é que nós processamos as informações que chegam até nós, não dá resultado. Não dá resultado. É a mesma coisa, estamos robôs repetindo igual papagaios coisas de fora, de outras pessoas que estão falando para a gente. Só para corroborar o que eu estou falando e para poder ser mais bem entendido, eu comecei a compreender que eu só posso falar com total autoridade. Com total autoridade, eu só posso falar do que eu vivi no meu corpo. Somente do que eu vivi o que eu vivi no meu corpo, eu posso falar com total autoridade. Ah, isso eu posso falar com mais autoridade do que qualquer um, do que qualquer outro. Isso é importante a gente entender também. A nossa história é o que a gente tem de mais valioso. A nossa história é a nossa sabedoria maior. A nossa história é onde reside o nosso amor. Está dentro da nossa história. Está dentro do nosso caminho, dos nossos passos. Se eu falo alguma coisa que eu não vivenciei no meu corpo, se eu falo alguma coisa que eu não vivi no meu corpo, é mera suposição. Concordam comigo? É mera suposição. Então agora aqui a gente está abrindo um nível de conhecimento, um nível de consciência, um nível de clareza do que é verdadeiro dentro de nós e o que não é verdadeiro dentro de nós. Isso é a primeira coisa. Separar o joio do trigo é a gente entender o que é verdadeiro dentro de nós e o que a gente está repetindo, frases prontas, que não é nosso, não vibra, não ressoa. Quer que as pessoas te ouçam? Isso eu aprendi no meu caminhar, né? Porque eu sofria muito com isso. Eu falava, ninguém me ouvia. Ninguém me ouvia, parece que nem me percebiam. Eu falava, para que eu falo então? E aí eu comecei a perceber que não adianta falar do que você não viveu. Só ficar repetindo frase, ninguém não conecta. O que conecta são as histórias. Eu comecei a perceber que o amor está na história. Vou explicar por que o amor está na história. Vamos dizer que eu saia com uma pessoa, conheci uma pessoa, saí com ela é bonita, ela é bacana, etc. A gente foi jantar, saiu para jantar. E aí, na conversa, aí sim, ela começa a se vulnerabilizar e começa a falar das tragédias da vida dela, começa a falar das coisas difíceis que ela passou, dos aprendizados, das sabedorias, das conquistas, das vitórias, das lutas dela. Nesse momento, o amor começa a florescer. Concordam comigo? Não é por causa da aparência que a gente ama. A aparência só atrai. Mas o amor é pela história da pessoa. Que, aliás, a gente reconhece a história da pessoa antes mesmo de conhecer a pessoa. Porque as histórias se conectam. Quem se apaixona são as histórias que se apaixonam. Isso é importante a gente perceber. Então, o amor está na história. E aí eu comecei a compreender, por exemplo, o que é a história dos indígenas. Eu comecei a compreender, por exemplo, o que é a história dos ciganos. O que é a história dos negros. Cada cultura com a sua história, com a sua sabedoria ancestral, que somos nós. Somos nós. Não tem diferença alguma. A diferença está só na mente. A diferença está justamente naquilo que eu falei lá atrás, que a gente fica repetindo frases prontas de outras pessoas. Aí que mora a diferença. Dentro de nós não tem diferença nenhuma. Se a gente parar para pensar um segundo somente e tomar consciência que no nosso DNA, o nosso DNA contém todas as vidas que habitaram nesse planeta desde o início desse planeta. Está no nosso DNA. Então todas as vidas que habitaram antes de nós aqui são nossas vidas. Nós somos todas essas vidas. Agora, nesse momento. Na física quântica se fala que o universo inteiro está contido dentro de cada átomo. Nós somos um átomo do universo. O universo inteiro está contido dentro de cada átomo dentro de nós.
Então, tomar consciência disso, a gente começa a perceber como é que funcionam as coisas. Então, a gente para de ficar no mecanismo da mente, repetindo frases prontas o tempo inteiro. A gente sente. A gente sente. Vou explicar rapidamente aqui o que é a mente, só para a gente poder compreender melhor o que é o pensamento, que a gente costuma não olhar para isso, né? Eu gosto sempre de dizer que nós já somos quem queremos ser. A gente só está distraído. A gente só está distraído com a quantidade de informação que a gente é bombardeado todos os dias, de propósito, para a gente não se olhar. Então eles estão toda hora seduzindo a gente para tomar partido A ou B, para estar na rede social reclamando e criticando e julgando o outro. Distraídos. Estamos distraídos. O momento é de entrarmos dentro de nós. O momento é de enxergarmos quem somos. Porque quando a gente entende que nós somos tudo e todos, acabou as divisões, acabou as fronteiras, acabou o preconceito. Acabou qualquer coisa relacionada a isso. É muito simples, mas a gente tem que mergulhar. A gente tem que mergulhar dentro de nós, aonde é que estão armazenadas todas essas informações que estão num HD, dentro da nossa mente, estão num HD. A gente recebeu tudo isso e copiou dentro do HD. É tudo sucata, é lixo eletrônico, né? Então fica aqui ecoando na nossa cabeça. Vamos entender um pouquinho melhor isso. O que são os nossos pensamentos? Vamos lá. Os nossos pensamentos é o registro de tudo que a gente viveu desde que a gente nasceu até o presente momento. Desde que a gente nasceu, tudo que a gente viveu aqui na nossa vida, tudo que a gente viveu não. As interpretações de tudo, as interpretações que demos a tudo que vivemos, tudo isso está armazenado dentro de um HD na nossa mente. A nossa mente é um HD, concordam? Isso tudo se manifesta através de quê? Do nosso pensamento, né? Eu acho que está claro isso. O nosso pensamento é justamente o que a gente viveu se manifestando, ok? Então a gente pode chegar à conclusão de que o nosso pensamento ele é o passado. Concordam comigo? O nosso pensamento é o passado. Nossos pensamentos são só dados que estão registrados dentro de um HD. E aí esses dados, como a gente não tem consciência de quem somos, de como é que funcionamos, esses dados ficam ecoando na nossa cabeça o tempo inteiro. Ficam ecoando. E a gente acha que é a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os nossos pensamentos não é a gente. Não é a gente. Os nossos pensamentos é o passado, ecoando ainda na nossa cabeça. Então, vamos lá, vamos compreender melhor essa história. O que é o futuro? O que é o futuro? O futuro é o passado projetado no futuro. É importante a gente entender que a gente olha a vida pelos olhos do trauma. Tá claro isso? Nós olhamos a vida pelos olhos do trauma. E esse trauma ele pode estar no passado ou no futuro. No passado, esse trauma no passado que fica ecoando na nossa mente o tempo inteiro, ecoando na nossa cabeça, se chama depressão. A gente fica depressivo porque aquilo fica ecoando igual um rádio, um disco arranhado direto na nossa cabeça. E no futuro se chama ansiedade. Que é justamente o nosso trauma do passado, é o nosso medo de passar o que a gente passou no passado no futuro. Isso causa ansiedade. Ai meu Deus, será que vai dar errado? Ai meu Deus, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Tá claro isso? Que a gente projeta os nossos traumas no passado para o futuro? Ok. Então a gente está começando a compreender. Eu tenho uma frase muito bacana a respeito disso. Tudo que não é o momento presente é coisa da nossa cabeça. Adoro essa frase. E é verdade. Tudo que não é o momento presente é coisa da nossa cabeça. Agora tá claro isso, né? É interessante porque quando eu jogo as frases na rede social e aí ninguém entende nada, as pessoas me mandam recados, que absurdo, não sei o quê. Mas depois que explica, eu acho que fica um pouco mais claro, né? Então a gente já começou a compreender que tudo que não é o momento presente é coisa da nossa cabeça. Ok? Beleza. O que é o momento presente? O momento presente é a eternidade. É o tal infinito, onde não existe tempo e espaço. É o momento presente. O momento presente, vamos só para esclarecer um pouco melhor. Vamos dizer que eu fale, agora é o presente. Não é o presente, já passou.
Agora que é o presente. Não, não é o presente, já passou. Então, o presente não está nessa dimensão. É importante isso, a gente entender que o presente não está na dimensão da mente. Não está na dimensão do ego. Só para vocês, só para ficar claro, né? Mente, ego, pensamento é a mesma coisa. Mente, ego, pensamento e trauma é a mesma coisa. Ok? Eu comecei a compreender que o nosso ego nada mais é do que um eco da parte nossa machucada. O nosso ego é a parte nossa machucada. É importante também falar que o nosso ego não é nosso inimigo. Ele não é nosso inimigo. Ele não tem que ser demonizado, não tem que ser afastado, nada disso. Para se encerrar um ciclo, somente compreendendo o ciclo. Qualquer outra coisa que não seja isso é mero remendo. É mero remendo. Por isso que eu falei lá atrás, pode ser vegano, reikiano, umbandista, qualquer coisa. Se não entender o ciclo, não interrompe o ciclo. Aí a gente vê isso, acontecia muito comigo, eu não conseguia compreender, né? Que a gente vem, é só luz aqui fim de semana, que coisa linda, chega terça-feira, tá xingando o cara no trânsito porque ele te fechou, tá? Volta para todos os padrões de novo. Porque a gente tem que entender os padrões. Como é que você quer reconfigurar um computador? Como é que você quer mudar uma programação se você não entende a programação? Não adianta. Então é bem simples isso, é bem simples. Você vê que quando o meu trabalho hoje é pegar coisas complexas e transformar em simples. É pegar coisas criadas pelo ego e transformar em explicar elas e trazer elas de uma maneira bem simples. Trazendo exemplos, né? Que fica muito mais fácil. Mas só que fica fácil por quê? Porque o Bruno é bonzão? Não. Porque eu consigo hoje falar de uma maneira que cada um de vocês tem os seus próprios insights. Não adianta eu chegar aqui e tentar empurrar as coisas goela abaixo de todo mundo. Não adianta. Não adianta você virar para uma pessoa e falar, você tem que amar, você tem que ser amor. Não adianta, não vai ser. Tem que entender o porquê que essa pessoa não é amor. E eu falo isso porque eu estou trilhando esse caminho de autoconhecimento, né? É um caminho que é um caminho de muita determinação, eu acho, assim, sabe? Porque chegou um momento nosso que a gente está sendo cobrado para que a gente se entenda, para que a gente saiba quem nós somos, para que a gente saia das nossas máscaras. Esse momento, a vida está apertando, né? Por que a vida está apertando? Vamos lá. O que acontece? Só mais uma coisinha, só para vocês entenderem melhor como é que funciona o pensamento e a essência, como eu estou falando, né? Imagina que vocês estão dançando, né? Vocês estão dançando, vocês estão lindos lá dançando, pertinho de Deus, em êxtase ali dançando. Se a gente pensa que está dançando, a gente já tropeça, a gente já esbarra em alguém, a gente já sai do ritmo. Então eu gosto de trazer essa historinha, porque aí a gente entende realmente que o pensamento é o ruído. O pensamento é o ruído do fluxo da natureza. Ok? Então vamos lá. Uma outra coisa que é legal também da gente começar a compreender, que quando a gente começa a sair do ego, que problematiza tudo, lembra que eu falei aquilo? Problematiza tudo e tal. Quando a gente começa a sair do ego e vir para a essência, as coisas começam a ficar muito mais fáceis para a gente. Muito mais fáceis. Quando há muito esforço envolvido, é porque a gente não está no flow da natureza, a gente está contra a corrente. A gente está tentando, como é que eu posso dizer isso? A gente está tentando impor a nossa vontade perante a natureza. Isso é o ego, concordam comigo? A gente está tentando o querer. Eu estou estudando bastante essa coisa do querer, né? Até que ponto o querer não é um estupro? Até que ponto o querer não é um atravessamento da natureza, do flow das coisas e das pessoas também? Já repararam que quando a gente quer muito uma coisa, a gente começa, inclusive, a não enxergar quem está em volta? E aí a gente vai indo e vai atravessando tudo. Será que isso é o flow da natureza? Será que isso é viver dentro de um sistema? Ou será que isso é a gente estar distraído achando que a gente é o próprio sistema e que o resto é só resto? Então, essas sacações, esses insights, eles são naturais para todos nós, para a gente começar a entender que quando a gente sair do nosso umbigo, quando nós sairmos do nosso umbigo, nós seremos tudo e todos.
Quando nós sairmos do eu, estamos presos no eu. O que é o eu? O eu é o pensamento. Vou explicar um pouquinho mais à frente. Mas quando nós sairmos do eu, nós somos tudo. Por que o pensamento é o eu? Aí eu acho que uma vez me falou o seguinte: se você quer atingir a criatividade, você tem que furar a camada do pensamento. O seu pensamento é uma prisão. O seu pensamento é uma redoma. Você está preso dentro dos seus próprios pensamentos. É interessante que em muitas culturas, de muitos povos, tem mitos que falam de um labirinto. Esse labirinto é justamente a nossa mente. Esse labirinto é justamente o nosso pensamento. E aí tem um dos mitos que tem um minotauro, que representa a sabedoria, que te mostra o caminho para fora desse labirinto. Então, nossa mente é um labirinto. Nossa mente é a nossa própria prisão. Não adianta ninguém falar pra gente que a gente é isso, que a gente é assado, se a gente realmente saber que a gente não é isso, que a gente não é assado. Na verdade, quem bloqueia, quem aqui, somos nós que nos bloqueamos. Somente nós nos bloqueamos. As outras pessoas são gatilhos. Justamente para treinar a gente, para tentar trazer lucidez para nós, para que a gente entenda que o outro é o outro. O outro é o processo do outro. A identificação com o outro é um processo meu. A identificação que eu tenho com os processos dos outros, ou com o pensamento do outro, é um processo meu. E é interessante que aí fica ego com ego, né? Ego com ego. Porque o ego critica e o outro ego amedrontado e machucado fica triste, se magoa. Ego com ego. Se a gente entende o nosso processo ego, essa pessoa, ela critica e a gente percebe, a gente entende que essa pessoa, ela está no processo dela. De compreender. Tudo isso que a gente está compreendendo aqui agora. Todo mundo vai chegar. Todo mundo vai chegar. É importante falar o seguinte, que não existe um caminho para a iluminação. E um está em cima, o outro está embaixo. Isso é uma ingenuidade. Existem vários caminhos para a iluminação. Cada um está fazendo o seu próprio caminho. Eu volto lá na história. Cada um está fazendo o seu caminho de iluminação aqui na Terra. A gente tem hoje quase 8 bilhões de caminhos diferentes para se iluminar. Porque cada um está passando por... Cada um sabe o que passa, né? Então cada um está passando por todas as coisas que tem que passar. O resto é tudo ilusão. É tudo ilusão. O que é real é a história de cada um de nós aqui. Então percebam dentro de você o que é que, aonde é que vai ativar as coisas que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou falando aqui são gatilhos para que no trabalho com a ayahuasca, agora na cerimônia, né, a gente entre no segundo momento de compreensão, no segundo momento de cura. Eu não gosto da palavra cura, tá? Porque parece que a gente está doente. A gente não está doente. Foi como eu falei antes, a gente só está distraído. O defeito que a gente acha que é defeito em nós, na verdade, é a nossa virtude, mal interpretada. O medo que a gente tem dentro de nós, na verdade, é o amor mal interpretado. Eu comecei a perceber que a vaidade que eu antes tinha e demonizava a minha vaidade é somente o meu amor próprio, mal interpretado. Estava mal interpretado, né? Porque estava a serviço do meu ego. Lembra do querer? Eu queria ser, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria brilhar, eu queria isso. Oh. O ego, né, querendo as coisas para si, porque está com a lacuna, está com uma insegurança, tá se sentindo não amado. Isso é uma coisa interessante também que eu venho falando para muita gente e acho que é um exercício interessante. Em determinado momento eu comecei a falar para mim mesmo, eu não sou amor, eu não tenho amor, eu não sou luz, eu não tenho luz. É interessante porque quando eu conto isso para as pessoas, causa um mal-estar, né? Nossa, o que ele está falando? Isso é programação, ele está doido. Em mim também aconteceu isso. Quando eu comecei a falar isso, existia uma rejeição da minha parte para não falar isso. Interessante, né? Hoje eu entendo que era o meu ego gritando. Porque o nosso ego, como ele controla a gente, né? Quando a gente entra num processo de compreensão das coisas, ele tenta nos distrair. Ele tenta nos distrair. E aí começa a passar pensamentos estranhos na nossa cabeça, coisas estranhas. Mas quando a gente compreende o processo, a gente vai indo. E aí eu comecei a compreender o seguinte, no início eu falar isso, eu não sou amor.
Eu não tenho amor. Doía dentro de mim, né? Mas aí logo em seguida eu continuei falando, logo em seguida começou a acontecer uma coisa interessante. Uma parte dentro de mim começou a ser percebida. Uma parte dentro de mim começou a se sentir enxergada. Uma parte dentro de mim começou a se sentir amada. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a me sentir mais íntegro. Eu comecei a me sentir mais completo. Interessante, eu comecei a me sentir com mais energia. E mais importante de tudo, eu comecei a me sentir mais amável. Aí nesse processo eu comecei a compreender o seguinte. Vamos lá. Vamos usar o exemplo, né, da pessoa que está dançando na grama, né? Que a gente ficou irritado com aquela pessoa que está dançando na grama. Quem em mim ficou irritado com essa pessoa dançando na grama? Eu comecei a perceber que dentro de mim existe um lugar que realmente não recebeu amor. Ou acha que não recebeu amor. E esse lugar se escondeu. Como esse lugar não recebeu amor, como é que ele vai ser amável? A gente só dá o que a gente tem. Então tem uma parte em mim que recebeu amor, consegue ser amável. Mas tem uma parte em mim que não recebeu amor e não consegue ser amável. Inclusive fica irritado com os outros que são amáveis. Porque, eu não fui amado. O que essa pessoa está amando? Eu não fui amado. E aí o que acontece? Esse é o trauma. Eu comecei a compreender que esse lugar em mim é o trauma. Aí uma coisa bacana da gente compreender é o seguinte. O trauma, só para a gente entender a coisa do trauma, né? A gente não fica traumatizado com a situação em si. Isso é importante a gente compreender. A gente não fica traumatizado com a situação. A gente fica traumatizado com se sentir sozinho depois da situação. O fato de a gente não ter ninguém para trocar, o fato da gente se sentir sozinho no mundo, isolado, isso é o trauma. O trauma é da sensação de solidão. O trauma é da sensação de não ser visto, de não ser percebido. Repararam agora a relação com essa parte minha que não foi vista, que não foi percebida? Então, dessa maneira eu consegui tocar diretamente no meu trauma. E aí é só uma questão de ser visto, de ser percebido. E aí eu comecei a me sentir mais íntegro. Tá? Uma outra coisa importante para eu falar aqui. A dor é diferente do sofrimento. Não é a mesma coisa. Dor e sofrimento são coisas diferentes. Eu vou explicar. A dor, ela é legítima. Ela é real. Ela faz parte da nossa evolução. Ela é justamente a nossa evolução. O sofrimento é somente a fuga da dor. Vou explicar. Depois que eu comecei a compreender isso, eu comecei a perceber pessoas que eu conheço que por não olhar a dor de um luto, está sofrendo a vida inteira. Está melhor compreensível agora? Então, a dor ela é legítima, ela é real. Se a gente não olhar para a dor, isso causa o sofrimento. E esse sofrimento pode durar muito tempo. Então a gente começa a compreender que o sofrimento é opcional. A dor, ela é legítima. E o sofrimento está na nossa cabeça. Está justamente nesse movimento de afastar o que a gente não quer de nós. Só que todos nós aqui sabemos que as coisas que a gente afasta de nós, geralmente volta mais forte para nós. Já perceberam isso? Tudo que a gente afasta de nós, volta mais forte. Então, é uma questão, a iluminação hoje para mim mudou. Antes eu achava que a iluminação era eu ser só luz e tal. Hoje não, hoje eu percebo que a iluminação ela passa por eu ir diminuindo, me esvaziando, me esvaziando, me esvaziando. Porque no vazio o amor chega. E aí eu comecei a perceber que essa parte em mim que não recebeu amor,
é a parte em mim que mais pode amar. Porque ela viveu na pele a falta do amor. Então ela é a parte mais amável dentro de mim. É essa parte que estava escondida. Aí o que acontece? Eu estou abrindo aqui alguns gatilhos para que cada um trabalhe hoje no trabalho da ayahuasca. Cada um vai ter seus próprios insights. Só para finalizar, que isso é bacana. Eu sempre fui muito intrigado com os avatares, né? O que são os avatares? Eu falo, eles falam a mesma coisa. Eles falam a mesma coisa da mesma maneira. Foram traduzidos de formas diferentes em culturas diferentes, né? Mas eles falam a mesma coisa. Aí eu ficava pensando, será que é uma consciência que desce nos avatares, né? E cada avatar vai descendo. Aí me veio uma coisa maravilhosa, voltando naquela história de que quem pisca o olho é a natureza. Aí eu acho que ela me falou o seguinte, ela me falou, Bruno, quando vocês começarem a tirar todas as programações de vocês, programação é justamente, né, o pensamento, que é a memória, que é o ego, que é tudo aquilo que a gente conversou lá atrás. Quando vocês começarem a se libertar de todas as programações de vocês, vocês vão dar voz. Vocês vão dar voz à própria natureza. Vocês vão dar voz ao planeta Terra, com seus milhões de anos de experiência, de sabedoria e amor. Então eu comecei a perceber que os avatares foram seres que se despiram de todas as programações, ficaram cristalinos. Cristo para mim é cristalino. Ficaram cristalinos, límpidos, para poder a boca deles ser a própria natureza falando, ser o próprio planeta Terra falando. E aí eu comecei a perceber que existe a possibilidade, né, de que só exista uma consciência no planeta, que é a própria consciência do planeta Terra, se manifestando em mais de 7 bilhões, em quase 8 bilhões de dimensões diferentes, de perspectivas diferentes. Lembra que eu falei que os caminhos são diferentes? Então, nós todos, e eu vejo isso na ayahuasca, quando está todo mundo dançando, ninguém esbarra em ninguém, os pássaros começam a aparecer, os animais começam a chegar, a gente já não representa uma ameaça à natureza. Então eu percebo que ali naquele momento a natureza toda está em festa, porque nós estamos sendo a própria natureza naquele momento ali. E aí a ayahuasca me falou, quando vocês se libertarem de todas essas programações, quando vocês andarem, vai ser arte. Quando vocês falarem, vai ser arte. Quando vocês dançarem, vai ser arte. Vocês vão ser pura arte manifestadas. Vocês vão ser a própria natureza manifestadas no planeta. E aí vai ser uma coisa linda. Vai ser muito lindo. Então é isso. Eu queria deixar esse recado para vocês. Não se preocupem, por exemplo, se alguém estiver passando mal, entre aspas, tá? Porque, na verdade, essa pessoa está passando bem. Se alguém passar, né, entre aspas, passar mal. Na verdade, essa pessoa está passando bem. Ela está justamente indo ali debaixo do tapete dela para poder compreender as coisas, né? E aí, quando a gente compreende a nossa programação e quando a gente toca no que é natural dentro de nós, quando a gente toca na natureza dentro de nós, aí é o êxtase espiritual. Para mim, aí eu comecei a compreender o que é o êxtase espiritual. O êxtase espiritual, quando a gente se conecta com tudo e com todos, parece que tudo está no seu lugar certo, perfeito. Não tem nada errado. Aí sim, a gente está dançando. Fora do ruído do pensamento. E nós somos a natureza. Então, eu comecei a perceber que a experiência de êxtase espiritual está intimamente ligado com a gente voltar para casa, com a gente se enxergar novamente natureza. Hoje nós estamos na perspectiva de consumidores da natureza ainda, né? Então a gente tem que mudar de perspectiva para entender que nós somos a própria natureza, tá? Então, uma outra dica também, né? Para quem é a primeira vez. Não se preocupem se pensamentos começarem a atravessar a tua cabeça. Né? Agora vocês já estão entendendo o que é pensamento, né? Não se preocupem, porque o ego dá uma gritadinha, ele dá uma esperneada, igual uma criança mimada, quando ele está percebendo que vai perder o controle sobre nós.
Então, é natural, por exemplo, quando a gente está atingindo esse ponto dentro de nós, que muitos pensamentos cruzem nossa cabeça, uns pensamentos nada a ver, umas coisas nada a ver, vocês vão saber. Julgamento, às vezes, porque o julgamento nada mais é do que o pensamento baseado no passado, toda essa coisa que a gente está conversando aqui. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, por que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou em casa vendo Netflix? É natural, mas observa os seus pensamentos, não embarca. Porque quem surta é sempre o pensamento. Quem surta é sempre a identidade, nunca é a essência. É sempre a roupa que a gente veste. Se um juiz acha que ele é juiz, alguém vira para ele e fala que ele não é juiz, o juiz nele vai surtar. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente já tem visto isso na mídia aí e tal. Então a gente entende bem o que eu estou falando, né? Exatamente. O meu título, você não sabe com quem está falando. Isso é a identidade falando, né? Então, não embarquem no pensamento. Porque aí não embarcando, tá tranquilo, vocês só vão enxergar, vocês só vão perceber como é que vocês operam. E isso é a autonomia emocional. Quando a gente começa a enxergar como a gente opera, é a autonomia emocional. A gente não tem mais os processos reativos do ego, né? Porque o ego é reativo. O tempo inteiro reage automaticamente, mecanicamente. Porque é somente uma programação de computador dentro de um HD. Nossa mente pode ser um HD, mas também pode ser uma antena. E aí, sendo uma antena, a nossa mente está interligada com tudo e com todos. É quando a gente está conectado com a própria natureza, sendo a própria natureza, tá? A gente vai ter 3 doses hoje no trabalho. A primeira é obrigatória, a segunda e a terceira são opcionais. Se tiver em condição, vai e toma. Se já tiver na força, tranquilo, não toma. Eu brinco que com as medicinas é um processo da gente fazer amizade com a medicina. A gente vai devagarzinho, fazendo amizade com a medicina e ganhando intimidade com ela, tá? E aí, naturalmente, a gente também vai fazendo amizade com a própria natureza e ganhando intimidade com ela. Porque as medicinas da floresta nada mais são do que a própria natureza se comunicando conosco e nos falando, pessoal, vocês são a natureza. Sai dessa viagem do ego aí, sai dessa loucura aí. Vamos se divertir, vamos curtir, vamos brindar, vamos comemorar a vida, celebrar a vida. Então chega um momento no trabalho que é uma grande celebração da vida, da própria natureza, tá? Na segunda dose, a minha mãe vai fazer um trabalho de meditação guiada, que é um trabalho de internalização. Então ela vai destacar, ela vai deslocar a nossa consciência do nosso corpo emocional para que a gente possa avaliar, olhar todas as nossas questões emocionais sem embarcar nelas, sem embarcar nos pensamentos. E aí a gente vai ter os insights que a gente tem que ter. E aí na terceira dose a gente vai ter um trabalho de ativação. O trabalho de ativação eu que faço e é um trabalho onde muitas vezes a gente atinge o ápice da vibração no trabalho. Alta vibração. Alta vibração significa a gente estar mais conectado com a natureza. Baixa vibração significa a gente estar mais conectado com o ego e com o pensamento. Só para vocês entenderem. Então é natural na alta vibração, por exemplo, que a mão dê uma tremida de repente. Não tem problema. Isso é só o corpo físico se recalibrando com as novas vibrações a que estamos sendo expostos nesse momento. Não se preocupem, está tudo tranquilo, tá? Inclusive, né? Se a mão, em qualquer momento da cerimônia, se a mão começar a se mexer, deixa mexer. Se a mão quiser dançar, deixa dançar. Tá tudo certo. É a natureza dançando através de nós. Então tá tudo tranquilo, tá? Aqui a gente toca músicas para o hinduísmo, toca músicas da floresta, toca músicas para orixás. E se a gente olhar todas essas religiões, elas falam da mesma coisa, que são as forças da natureza. O nosso caminho é voltar para casa, significa voltar para a natureza. E está tudo dentro da nossa cabeça porque é um processo somente de perspectiva. Então, a gente pode utilizar todas essas coisas lindas, né, como as religiões, para que a gente possa fazer o que a gente tem que fazer, que é se reconectar com a nossa essência, se reconectar com a natureza. Então, se mexer a mão, dança, fiquem à vontade. Se a mão fizer uns movimentos estranhos, faz. A gente está aqui para vibrar. Nós, nesse momento aqui, nós vamos ser igual as plantas. As plantas nasceram para vibrar. E nós aqui também nascemos para vibrar. Então, nós vamos vibrar nesse trabalho, seja deitado, sentado, dançando, cada um como quiser.
tá bom? Gratidão pela presença de todos. Eu quero desejar um ótimo trabalho para todos. Arro, rau, tchau.